Fala galera, boa tarde. Diário do Cartola no ar. Mais uma rodada, 30ª rodada aí do Brasileirão. Depois dessa aí, só vão faltar mais 8 rodadas. E vamos estar começando aí a tarde aí analisando os confrontos. Lembrando aos cartoleiros aí que o mercado fecha mais cedo hoje. Fecha na terça-feira, tem jogo do Atlético e do Bahia hoje aí. Então fica ligado aí pra você estar montando o time aí. Pra não ter jogador que não vai jogar amanhã. Dá uma pesquisada aí no site esportivo aí. Pra não ter surpresa, né? Tem, o time do Atlético mesmo tá falando que vai poupar alguns jogadores. O Lucas Lima aí tá em dúvida. Ricardo Goulart ninguém sabe se joga ou se não joga. Então dá uma acompanhada aí. Fecha 10 para as 8 no mercado hoje. Pra gente montar o time e não ter nenhum jogador de fora. A gente vai estar analisando os confrontos da rodada hoje. Meu time rodada passada fez 55 pontos. Teve algumas decepções aí, como o Diego Tardelli acabou não fazendo nada. O próprio Marcelo Moreno também. Então os favoritos da rodada aí ganharam, mas não tiveram aquela pontuação que a gente estava esperando, né? Mas beleza, vamos seguir em frente. Vamos estar analisando os confrontos aí, 30ª rodada. A rodada começa na terça. E Bahia e Atlético Mineiro. O Bahia tá muito mal, mesmo jogando dentro de casa. Eu acredito que o Atlético Mineiro seja favorito nesse jogo aqui. Mas o problema é que a gente não sabe com qual time o Leverkusen vai entrar em campo. Rodada passada ele falou que ia poupar uns jogadores e acabou não poupando ninguém, jogou todo mundo. Mas o que deu pra perceber no jogo do Atlético Chapecoense é que o time do Atlético estava bem desgastado. E o Atlético é um time que depende muito da velocidade e você percebia que os jogadores estavam meio exaustos em campo, não conseguiam correr que nem o Atlético costuma correr. E teve essa viagem aqui, um jogo difícil também lá na Fonte Nova. O Atlético é favorito, mas é um jogo complicado pra gente se apostar, principalmente porque a gente não sabe com qual time que o Atlético vai, se realmente joga o Tardelli, se joga o Carlos, se joga o Dátulo. Então ninguém sabe a escalação do Atlético. O Levir só vai divulgar a escalação minutos antes do jogo para complicar nossa vida. E então eu acho melhor vocês pularem fora desse confronto aí, deixar esse confronto de lado aí, até porque a gente tem grandes opções na rodada aí. Flamengo e Inter. Flamengo e Inter, jogo complicado no Maracanã, como foi Flamengo e Cruzeiro, onde o Flamengo conseguiu ganhar. O Flamengo no Maracanã, com o apoio da sua torcida, sempre joga bem. E o Inter fora de casa, alguns jogos ele consegue pontuar, outros não. É um jogo teoricamente bem equilibrado, confronto equilibrado. Mesmo sendo no Maracanã, o Inter tem condições de ganhar. Tem algumas boas opções do meio para frente, como o D'Alessandro, o Arangues, o Alex, o Neymar. Mas como é contra o Flamengo fora de casa, também é bom a gente ficar longe desse confronto aí, porque é um confronto muito equilibrado que não dá pra gente saber aí quem vai ganhar e quem vai pontuar tão bem. Corinthians e Vitória. Se o Corinthians tivesse completo seria favorito, mas depois da última vez aí que todo mundo cravou aí que o Corinthians era favorito contra o Botafogo, o Corinthians perdeu. Então agora os dois pés atrás pro Corinthians, essa é a verdade. O Corinthians, quando joga fora de casa contra time grande, foi o que eu falei no último vídeo, contra o Internacional, que era um jogo difícil, que o Corinthians ia ter que dar uma resposta. O Corinthians foi lá, se segurou, acabou achando 2 golzinhos e acabou ganhando o jogo. Agora contra o Vitória, o Corinthians tem que partir pra cima. O Corinthians não dá pra ficar se defendendo do jeito que o Corinthians gosta de jogar, e esse é o problema. Ainda mais que o Corinthians não vai ter o Cássio, não vai ter o Fagner, e o principal desfalque do Corinthians é o Guerreiro. Quando não joga o Guerreiro, o Corinthians não tem ataque. E não vai ser na Arena São Paulo, vai ser na Arena Pantanal. E o time do Vitória tá lá embaixo, tá um pontinho só na frente da zona do rebaixamento, vai endurecer o jogo, vai ser um jogo difícil. Então aquelas boas opções que a gente tinha do Corinthians, que era Fábio Santos, que era Gil, que era o sistema defensivo do Corinthians, depois dos últimos jogos a gente deixa de acreditar um pouco. Eu mesmo vou fugir desse jogo aqui, porque não confio mais no Corinthians, essa é a verdade. O Corinthians, para se apostar, já deu para perceber que é fora de casa e quando for contra time grande. Aí tem umas boas peças no Corinthians para você apostar. E se o Guerreiro tivesse aqui, seria uma grande opção. Mesmo o Guerreiro sendo um atacante que faz muita falta e entra muito impedimento, mas ele tá numa boa fase, tá fazendo vários gols. E o confronto ia favorecer ele. Como o Guerreiro não joga, não tem ninguém na frente aí que possa chamar atenção no Corinthians. Os atacantes do Corinthians são muito irregular.
O meio de campo do Corinthians também, tanto o Elias quanto o Petros, eles caíram demais. O Petros não dá mais roubada de bola. Pode até ser que nesse jogo ele volte aí a roubar umas bolas, fazer alguma coisa. Mas o time do Corinthians passa a ser aquele time que não tem confiança. É favorito da rodada, tem tudo para ganhar, para manter o saldo de gol. Mas se você tiver que apostar aí, aposta em um só, ou outro só, de repente ou o Fábio Santos ou o Gil. Mas apostar nos dois não dá. Como a gente vinha apostando aí, o Corinthians vem decepcionando. Então um ou outro assim, uma outra peça assim até dá pra gente apostar. Palmeiras e Cruzeiro, Cruzeiro e Palmeiras. Grande jogo da rodada, rapaziada. Todo mundo esperava esse jogo aí. O Cruzeiro ganhou o último jogo contra o Vitória, jogou muito bem, mandou no jogo fora de casa. Só deu o Cruzeiro. Teve um pênalti que o juiz não marcou, o Cruzeiro perdeu um monte de gol. O Cruzeiro podia ter goleado o Vitória. E vai jogar dentro do Mineirão. Mineirão lotado provavelmente. E o Cruzeiro em busca desses 3 pontos. O Palmeiras vem de uma derrota para o Santos, onde o Santos, a molecada do Santos, deitou e rolou em cima da zaga do Palmeiras. A zaga do Palmeiras é lenta. Provavelmente o Lúcio não vai jogar, que ele tá sentindo dores na perna aí. E com o Lúcio a zaga do Palmeiras já é ruim, sem o Lúcio é pior ainda. Essa é a verdade. Cruzeiro, aquilo que eu falei, com o Everton Ribeiro, o Cruzeiro é outro time. Então o Cruzeiro é favorito disparado. 99% dos cartoleiros vai ter metade do time do Cruzeiro. Não tem nem como fugir disso. Então, tipo, tem várias opções. A gente vai estar analisando mais pra frente aí. Mas o Cruzeiro é favorito. Pode dar uma zebra. Olha, do jeito que tá o campeonato, pode até dar, quem sabe. Mas é muito difícil. Muito difícil porque o Cruzeiro no Mineirão é muito forte. O Cruzeiro só perdeu pro Corinthians naquele jogo lá. Porque não tinha Ricardo Goulart, não tinha Everton Ribeiro. O Corinthians armou uma retranca monstra. E mesmo assim o Cruzeiro pressionou, só que no finalzinho o Corinthians acabou achando um gol. Agora o Palmeiras não tem o sistema defensivo do Corinthians e não sabe jogar na retranca, essa é a verdade. O Palmeiras sempre se abre e a probabilidade do Cruzeiro ganhar aí de 3, 4 gols aí é muito grande. Só se der uma zebra aí para o Cruzeiro ganhar de menos ou empatar, ou quem sabe até perder, mas o Cruzeiro é muito favorito da rodada e não dá pra você ficar se preocupando porque 99% dos cartoleiros vai ter a maior parte do Cruzeiro. Então se você deixa de ter os caras do Cruzeiro é um risco que você corre. Então o Cruzeiro é favorito, tem grandes peças, a gente vai estar analisando na frente aqui. Pra mim é um dos favoritos da rodada. O Corinthians também é favorito da rodada, só que o Corinthians a gente fica com o pé atrás. Passando pra Criciúma Atlético. O Criciúma dentro de casa joga muito bem. O último jogo que jogou o Santos meteu 3-0. Apesar do Santos ter criado várias oportunidades, o goleiro do Criciúma ter fechado o gol. Só que é um jogo, teoricamente, o Atlético Paranaense é um time que tá mal fora de casa, mas é um confronto, praticamente um confronto direto entre os dois ali. Então, um jogo difícil, um jogo complicado. O Criciúma precisa sair da zona de rebaixamento. O Atlético se distanciou um pouquinho ali, mas também não pode vacilar. E o Atlético fora de casa nos últimos 5 jogos não marcou gol. O Criciúma tem algumas boas peças também. É favorito da rodada, mas com algumas ressalvas. A gente passando para Curitiba e Botafogo aqui. Esse jogo desesperado, os dois lá embaixo. Curitiba jogando em casa é mais forte. O time Botafogo aí vem muito mal no campeonato, apesar de voltar o Jefferson. Mas é um confronto que, tirando o Alex do Curitiba, eu não vejo mais ninguém para apostar. A não ser que alguém queira apostar num goleiro aí pensando em defesa difícil, seria o Jefferson também. Uma boa aposta. Mas esse confronto aqui é equilibrado, um leve favoritismo pro Curitiba por jogar em casa. O outro jogo favorito da rodada seria Grêmio e Figueirense. Volta o Dudu, volta o Barcos. E o Grêmio dentro de casa é muito forte, é um time que dificilmente o Grêmio toma gol. Tem uma zaga bem consistente e vai em busca da vitória. Não é aquele time que costuma golear os adversários, mas dentro da arena do Grêmio é muito complicado de bater o Grêmio lá. E o Figueirense fora de casa também vem mal. Então os 3 confrontos teoricamente os favoritos, os grandes unanimidades da rodada seriam o Cruzeiro em primeiro lugar, o Grêmio em segundo e o Corinthians em terceiro. O Corinthians com aquele pé atrás de sempre. Passando para Fluminense e Santos. Vila Belmiro, Santos embalado, ganhou do Palmeiras. O molecada arrebentou, o Giovani, o Gabigol. O Robinho, apesar de ir pro Cartola ter ido muito mal, o Robinho deu menos 5. O Robinho errou muito passe, cometeu várias faltas. Tomou amarelo, acabou fazendo uma pontuação menos 5, negativou. É aquilo que eu tinha avisado, apostar em clássico é complicado. Você nunca sabe quem vai bem. E às vezes o jogador que você aposta acaba indo mal. Mas dentro da Vila Belmiro o Santos é muito forte. A gente tem o Giovani, tem o Gabigol, tem o Robinho, tem o Cicinho. O Lucas Lima está em dúvida, ainda não sabe se vai jogar ou não, seria uma grande peça.
Tem que ficar ligado aí pra ver se realmente ele vai jogar. O Fluminense vem sem o Fred, vem sem o Diguinho, vem sem o Rafinha, vem sem Cícero. Vai jogar o Walter no ataque e o Conca no meio campo. São duas boas opções, um confronto equilibrado, mas o Santos leva um favoritismo aí por jogar dentro da Vila Belmiro. Coisa mínima também, porque o Fluminense tem um bom time e mesmo sem o Fred, mesmo sem o Cícero, mas tem Conca, tem Wagner, tem o Walter na frente. Então, um jogo equilibrado com um ligeiro favoritismo do Santos por jogar na Vila Belmiro. A gente passando para Chapecoense e São Paulo. São Paulo mais uma vez desfalcado do Pato. O Pato não vai jogar, o Luiz Fabiano também não vai jogar. E o time da Chapecoense dentro de casa é complicado. Muitos times já foi lá e a maioria dos times perde lá dentro para Chapecoense, principalmente quando a Chapecoense joga contra time grande. Foi assim contra o Inter, foi assim em alguns outros jogos também. E o time da Chapecoense tem boas peças. O São Paulo tá ali brigando ali para tentar chegar no Cruzeiro, mas eu acredito que a Chapecoense aí leve um favoritismo aí por jogar em casa. Lá na Arena Condá é complicadíssimo de jogar lá. E o Inter, que eu diga, tomou de 5-0. Não acredito que o São Paulo vai tomar de 5 também, mas acredito no favoritismo da Chapecoense. É lógico que o São Paulo pode chegar lá e ganhar, como já fez alguns outros jogos aí fora de casa. Mas é um jogo equilibrado, que é difícil você apostar nesse jogo. Então é aquilo que eu falo. Se tem os favoritos da rodada, eu procuro ir nos favoritos. Aconselho vocês também a ir. Lógico que sempre aparece um ou outro jogador aí, como na última rodada apareceu o Cléo do Atlético Paranaense, o Luca do Criciúma foi muito bem também. Mas são aquelas apostas assim que o pessoal aposta por apostar. Aquele pessoal que não está disputando nenhum tipo de liga, que já não tem mais nada a perder no campeonato, então faz essas apostas meio doidas aí e acaba dando certo. Para você que está jogando uma liga aí, está disputando aí alguma premiação aí, falta 8 rodadas só, então não dá pra apostar demais, não dá pra fugir da unanimidade. Então é aquele negócio, apostar nas unanimidade, uma ou outra aposta aí. Chegando em Sport Goiás, jogo complicado e o time do Sport acabou empatando fora com o Botafogo. Tem um jogo difícil. Vai jogar contra o Goiás aí, o Goiás fora de casa geralmente arma uma retranca. Mas o Sport, acredito, por jogar na Ilha do Retiro, leva um ligeiro favoritismo. Não apostaria em ninguém desse jogo aqui. Pode sair até alguns jogadores aí que imitem na rodada aí, mas preferiria ficar longe. Analisando a rodada, rapaziada, é isso aí. Não tem muito que fugir não. É Grêmio, Figueirense, Cruzeiro, Palmeiras e Corinthians e Vitória. São as unanimidades da rodada. Pode ser que dê alguma zebra aí, como foi na rodada passada. As unanimidades ganharam, mas não teve aquela pontuação alta. O Fluminense era favorito, acabou tomando 2 gols do Criciúma. A pontuação do Cristóvão Borges foi prejudicada por causa disso. São Paulo ganhou apenas de 2-1 do Bahia também. A pontuação do Muricy, da zaga do São Paulo, também foi prejudicada. Rogério acabou metendo um gol. Tinha indicação dele aqui no último vídeo do canal. O Atlético Mineiro ganhou apenas de 1-0 da Chapecoense e quase empatou, se não fosse o Vitor lá no lance aí. Então é aquilo que eu falo, às vezes as unanimidades acabam decepcionando. Na rodada passada eles ganharam, mas decepcionaram. O Fred, o Conca não tiveram aquela pontuação que a gente esperava. O time do Atlético decepcionou. O próprio São Paulo também acabou decepcionando. Mas Cartola é assim mesmo. O Brasileirão esse ano está muito equilibrado, está nivelado por baixo, tirando o Cruzeiro, é nivelado por baixo. Então às vezes você aposta na unanimidade e a unanimidade ganha, mas ganha de 1-0 só, ou ganha de 2-1 e acaba prejudicando a sua pontuação. Não tem jeito, esse ano tá assim mesmo, mas não dá pra correr muito. Não tem como você deixar de apostar nos favoritos da rodada, que são Cruzeiro, Corinthians e Grêmio, pra você apostar em num confronto mais difícil, que é Flamengo e Internacional, um Curitiba e Botafogo, um Santos e Fluminense. E acabar que as unanimidades ganhar bem, você não tinha. Aí 99% dos cartoleiros tinha e você acaba se ferrando. Então não tem jeito. Cartola é você contar um pouco com a sorte também. Vamos ver se essa rodada aí vai, né? Porque tá difícil. Acabando o campeonato aí, a gente não consegue ter os times num nível legal. É um perde e ganha, um sobe e desce que é impressionante. O Internacional consegue ganhar do Fluminense, o Corinthians vem abalado, vai lá e ganha do Inter. Então, pra você ver o nível do campeonato. O campeonato tá muito complicado, tá disputado e a cada vez vai afunilando mais.
é apostar nas unanimidades, tomar cuidado com algumas apostas que você faz, não apostar demais, porque às vezes você aposta demais e acaba prejudicando a sua pontuação. Beleza, galera? Isso aí foi a análise dos confrontos. Lembrando a todos que isso aqui é só uma análise, são os palpites da rodada, levando em conta cada fase de cada time. E pode dar tudo ao contrário, mas nos últimos vídeos aí que todo mundo acompanhou no canal, 90% aí do que foi falado aqui foi o que aconteceu na rodada. Então vamos lá ver se a gente consegue acertando. Vamos passar aqui para análise posição por posição. Vamos dar uma acompanhada só aqui na seleção da última rodada. Marcelo Groi foi bem, deu 11 pontos na última rodada. Tava aqui entre as opções. O Mike acabou surpreendendo. Mike fora de casa acabou não tomando gol, acabou dando uma assistência, então teve uma pontuação boa. A gente não tinha indicado o Mike por ser um jogo fora e pelo Cruzeiro vinha tomando muitos gols. O Douglas Santos do Atlético foi indicação também, que eram os dois laterais do Atlético, tanto o Marcos Rocha quanto o Douglas Santos. Ele acabou fazendo gol e com saldo de gol teve uma pontuação boa. O Dedé também deu 14 pontos, lembrando que esse 14 pontos do Dedé aqui são 8 pontos do gol e mais 5 do saldo, então são 13 pontos. Então na verdade o Dedé teria feito 1.10. Então é aquele negócio, às vezes não se iluda. O Dedé, para quem assistiu o jogo, viu que o Dedé continuou errando vários passes, tentando aqueles lançamentos longos dele, e teve uma pontuação legal graças ao gol que ele fez. O zagueiro do Sport aqui contra o Botafogo, surpresa, 8.4 aqui. O Botafogo rendeu várias roubadas de bola, ele acabou saindo bem. O Wagner do Fluminense, todo mundo de Conca, Fred, e o Wagner meteu 2 gols. O Conca estava aqui nas indicações, acabou dando 11 pontos. Marco Antônio do Figueirense surpreendeu, o Figueirense conseguiu uma grande vitória, acabou dando 10 pontos. E esse meia do Bahia aqui, que na verdade é um volante, surpreendeu. Acho que foi a estreia dele, ele deu 10.30, roubou muita bola no jogo e surpreendeu. O Luca mais uma vez pontuou bem, mesmo jogando fora de casa contra o Fluminense, acabou pontuando bem, deu gol, deu assistência, fez uma grande pontuação. E o Gabriel, aquele negócio que a gente tinha falado, clássico, não dá pra você saber quem vai bem. E muita gente aí tinha o Robinho acabou dando menos 5. E o Gabriel foi lá e meteu 2 gols, deu 16 pontos. Se não mete os 2 gols também ia negativar provavelmente. E o técnico da rodada foi o do Figueirense, o Argel Fox, também tinha sido indicação aqui do programa. Algumas unanimidades aqui para vocês verem aqui que não custavam, como Everton Ribeiro, Marcelo Moreno, que foi mal, Diego Tardelli. Mas é isso aí, rapaziada. Vamos analisar agora posição por posição. Vamos no mercado aqui. A gente vai começar pelos goleiros. Goleiro provável. Chegando nos goleiros. Bom, não tem nem muito o que falar, né? Que eu acho que a unanimidade da rodada, 99% vai com ele, Marcelo Groi. Voltou da seleção, conseguiu um saldo, já fez 2 defesas difíceis, deu 11 pontos, joga dentro de casa contra o Figueirense. O Grêmio tem uma grande chance de sair com saldo de gol. E de repente aí o Marcelo Groi fazendo uma outra defesa aí pode ter uma pontuação legal também. Esse seria a unanimidade da rodada, seria o Marcelo Groi. A gente tem também aqui o Renan do Goiás jogando fora de casa, para quem está apostando em defesa difícil. Jogo difícil contra o Sport ataca bastante lá, mas para quem quer apostar num goleiro visando as defesas difíceis, o Renan também passa a ser uma boa opção, assim como o Vitor do Atlético Mineiro. O Bahia é um time também dentro de casa, ataca bastante, rende algumas defesas difíceis, e se o Vitor não tomar gol pode sair com 11, 14 pontos aí, porque o Bahia vai atacar, assim como o Jefferson do Botafogo. O Botafogo provavelmente vai tomar gol, mas o Jefferson no último jogo tomou gol, deu 3 pontos. É um grande goleiro de seleção, está em grande fase e tem tudo para sair aí com uma boa pontuação. O Danilo da Chapecoense é uma boa também, porque joga em casa, o São Paulo ataca bastante, chuta bastante, então ele pode sair com algumas defesas difíceis. Um goleiro mais barato aqui, o Paulo Vitor do Flamengo, é uma boa opção também. O Internacional ataca bastante também, então ele pode sair com uma pontuação legal, visando mais as defesas difíceis e não o saldo de gol. A gente tem o Vanderlei do Curitiba também tem um jogo difícil contra o Botafogo. O Botafogo
costuma gerar algumas defesas difíceis, mas fora de casa assim, o Botafogo não ataca tanto assim. Pode ser uma boa opção aí para um saldo de gol. Aranha e Cavalieri eu não indico, porque deve ser um jogo bastante movimentado, deve ter gol dos dois lados. Marcelo Lomba também é uma boa opção, pensando em defesa difícil, que Atlético chuta bastante, assim como o Everton do Atlético Paranaense, que vai jogar fora de casa e pode ter várias defesas difíceis. O Fábio do Cruzeiro aí, não aconselho muito o Fábio não, porque o time do Palmeiras fora de casa até chuta bastante, mas contra o Cruzeiro eu acredito que o Palmeiras vai ter uma postura mais retrancada, explorando apenas o contra-ataque, então não indicaria muito o Fábio não. Minha opinião, um grande goleiro da rodada, não tem muito o que falar, 99% dos cartões vão com ele, é o Marcelo Groi, pelo provável saldo de gol e por uma outra defesa. A gente tem o Walter do Corinthians também, que não está confirmado se é ele ou se é o Danilo, mas provavelmente é o Walter. Também pode ser uma boa opção, porque o Vitória chuta algumas bolas de fora da área também e o Corinthians tem um sistema defensivo bom, mas o Corinthians é aquele negócio que a gente fica com o pé atrás. Então, para mim, as duas melhores opções de goleiro seria, pensando em saldo de gol, em uma ou outra defesa, o Marcelo Groi, e pensando nas defesas difíceis seria o Renan do Goiás, junto com o Vitor do Atlético Mineiro. Essas seriam as três grandes opções de goleiro para a rodada. A gente tem o Bruno do Criciúma também aqui, pode ser uma boa opção, mas as três opções principais da rodada para mim, Marcelo Groi, Renan e o Vitor do Atlético Mineiro. Aí vai de vocês aí. Chegamos para os lateral. Essa rodada aí tá boa para lateral, rapaziada. Então não inventa não, vai com os lateral, porque os lateral essa rodada aí tem tudo para fazer uma grande pontuação. Esse Felipe Saturnino aqui do Goiás prendeu, foi a estreia dele, deu 9.70, mas a gente vai deixar ele de canto ainda. Os grandes laterais da rodada não tem como a gente fugir. Cicinho retornando, joga na Vila Belmiro, onde ele costuma ter as maiores pontuações. O Fluminense é um time que ataca. O Cicinho provavelmente não vai ter o saldo de gol, porque eu acredito que o Santos tome gol do Fluminense, que o Fluminense é um time que ataca bastante e sempre marca gol. Mas o Cicinho pode aí, com essas roubadas de bola aí, ter uma boa pontuação. Os dois do Cruzeiro, ótima opção, o Mike e o Egídio. Para mim são os principais, são os três principais laterais da rodada: Cicinho, Mike e Egídio. O Mike, que é um lateral que apoia bastante, tem várias roubadas de bola, bom nas assistências também. E o Egídio, porque o Palmeiras ali, pelo lado do Egídio ali, o Palmeiras tem um pouco de dificuldade de marcar por ali, e o Egídio pode se sair bem. Uma quarta opção de lateral seria o Fábio Santos do Corinthians. Apesar de ele ter pontuado razoável no último jogo, porque ele toma a bola na trave, ele deu uma assistência pro Guerreiro e deu 5.9 só, mas pelo saldo provável do Corinthians, o Fábio Santos se torna uma grande opção também. Assim como o Pará do Grêmio também. O Pará teve um jogo aí que ele deu 9 pontos dentro de casa, tava todo mundo com o Mike, com o Cicinho, e o Pará acabou mitando também. Também se torna uma grande opção. A gente tem uns laterais que jogam fora de casa, pensando já em roubada de bola, que é tanto o Wellington Silva do Internacional quanto o Marcos Rocha. São dois laterais que, independente de saldo de gol, eles conseguem pontuar legal. E o Flamengo vai atacar bastante, o Bahia vai atacar bastante, então são dois laterais aí que podem ter uma boa pontuação, pensando, lógico, nas roubadas de bola. Provavelmente eles não vão ter saldo de gol, mas podem ser dois bons laterais. A gente tem o Fabiano da Chapecoense também, que dentro de casa ele sempre tem boas pontuações. São Paulo é um time que ataca bastante, ele pode também ter várias roubadas de bola aí, assim como o Eduardo do Criciúma aí, mas aí já são opções que seriam secundárias. As principais mesmo da rodada Cicinho do Santos, Mike e Egídio do Cruzeiro e o Pará do Grêmio. Esses quatro para mim são os quatro principais laterais da rodada, laterais que jogam em casa, com grande chance aí de saldo de gol, e são muito bons em roubada de bola também. O Cicinho pode ser dos quatro aí o que não tenha saldo de gol, mas o Cicinho sempre consegue pontuar bem. Agora vamos passar pro zagueiro. Acho que os laterais aí ficou bacana aí, a gente deu várias opções aí pra galera. Chegando no zagueiro, a gente tem Pedro Jeromel do Grêmio. Vinha mal nos últimos jogos, mas na última rodada aqui conseguiu umas roubadinhas de bola aqui, deu 7.30 graças ao saldo também.
e pelo jogo se torna a grande opção da rodada. 99% da galera vai com o Pedro Jeromel. E geralmente quando todo mundo vai é onde o cara acaba indo mal, mas não tem muito porque você fugir não. A gente tem o Dedé que acabou pontuando bem até por causa do gol e do saldo, mas eu particularmente ainda vou esperar um pouco para indicar o Dedé, porque o Dedé ainda anda muito irregular. Na minha opinião, os dois principais zagueiros da rodada seriam Pedro Jeromel do Grêmio e o Gil do Corinthians. O Gil, pensando lógico no saldo de gol, o Gil não é um zagueiro que tem tantas roubadas de bola, é bom no jogo aéreo, faz alguns golzinhos de cabeça aí. Então, pelo provável saldo do Corinthians, o Gil se torna a grande opção. Um outro zagueiro que eu indicaria seria o Manuel do Cruzeiro. Pontuou mal nesse último jogo aí contra o Vitória aí, mas a gente lembrar que contra o Flamengo aí, sem o saldo, ele deu 12 pontos. Então ele se torna uma grande opção, além de ser um zagueiro muito bom também no jogo aéreo. Para mim, seriam as três principais opções da zaga da rodada, seria o Pedro Jeromel, o Gil e o Manuel. Para quem tá pensando em roubada de bola aí, a gente tem o Germerson no Atlético Mineiro, joga fora de casa. Tem que ficar de olho para ver se ele realmente vai jogar, né? Porque o Levi não confirmou o time. Mas é um zagueiro que, independente do saldo de gol, ele tá sempre conseguindo pontuar. Ele rouba várias bolas e é um zagueiro que não depende só do saldo de gol para pontuar. Vamos dar. Os do Santos eu não indico, tanto o Edu Dracena quanto o David Braz, porque provavelmente aí vai ser um jogo complicado e não indico esses zagueiros. A zaga do Curitiba, pode ser que esse Wellington aqui se saia bem também. Botafogo ele é um time que dá várias roubadas de bola, mas seria em segundo plano já, assim como o Douglas Grolli da Chapecoense já seria em segundo plano, o Rafael Pereira do Criciúma. Os principais zagueiros da rodada, que a maioria deve ter, é isso aí mesmo. Gil, Manuel e o Pedro Jeromel. Pra mim são os três zagueiros da rodada. Tem gente que vai ir com o Dedé, mas entre Dedé e Manuel eu ainda prefiro o Manuel. Chegando aos meias, bom, a gente tem aqui o Conca. Por mais que o Fluminense não tem o Cícero, não tem o Fred, mas o Conca sempre consegue fazer boas pontuações, tanto em casa quanto fora. E como provavelmente vai ser um jogo bem aberto, Fluminense e Santos, o Conca pode se sair bem desse jogo assim. O Everton Ribeiro, unanimidade da rodada, não tem como deixar fora. A última rodada ele voltou aí, não jogou tão bem, mas dentro do Mineirão, onde ele tem as principais pontuações dele, então o Everton Ribeiro é a unanimidade da rodada, é o principal meia da rodada. A gente tem o Alex do Curitiba. O Alex se torna uma boa opção, por jogar em casa, por ser o batedor de falta, o batedor de pênalti, e jogar contra um time do Botafogo que tem uma zaga muito fraca, um Botafogo que não se encontrou, que não se encontra no campeonato de jeito nenhum. Então o Alex passa a ser uma grande opção. Seria o Alex e o Everton Ribeiro, seriam as duas unanimidades da rodada. A gente tem outros bons jogadores, como o próprio Arangues do Internacional, pontuou legal até no último jogo aqui, joga fora de casa, é uma boa opção. O meio campo do Corinthians, o meio campo do Corinthians é complicado, porque o Elias vem muito mal, o Petros vem muito mal, o Jadson pontuou 7.5 graças à assistência dele. E se eu tivesse que apostar no meio do Corinthians, seria o Renato Augusto. Mas para mim já seria num segundo plano o Renato Augusto, porque a gente tem opções melhores para essa rodada. Renato Augusto pontuou até razoável na última rodada, mas como a gente tem várias opções nessa rodada aí, então ficaria num segundo plano. Um outro meia que eu indico também para a rodada seria o Alisson do Cruzeiro. O moleque vem jogando bem, finaliza bastante, se movimenta, tá no meio campo, no ataque. Então para mim seria a terceira unanimidade da rodada. Seria o Everton Ribeiro, o Alex e o Alisson. Entrando com uma quarta unanimidade da rodada seria o Lucas Lima do Santos, porém o Lucas Lima não está confirmado ainda. Esses seriam os 4 meias principais para a rodada, mas o Lucas Lima não está confirmado ainda. Ele sentiu um desconforto na perna, na coxa aí no último jogo contra o Palmeiras, então a gente tem que ficar ligado. Entrando já no segundo plano tem o Camilo da Chapecoense, vem fazendo algumas boas pontuações aí, bate pênalti, bate algumas bolas paradas do Chapecoense, mas já seria já num segundo plano o Camilo. Tirando as unanimidades da rodada, seria aí para quem tá com menos dinheiro aí e quem tá a fim de apostar. O D'Alessandro eu não indico, porque
O D'Alessandro joga fora de casa, contra o Flamengo, um jogo difícil. O D'Alessandro sempre toma cartão nesses jogos aí, então preferi deixar o D'Alessandro de fora aí nessa aí, assim como o Paulo Henrique Ganso, porque é aquilo que eu falei, lá na Arena Condá é complicado e provavelmente ele vai ter uma marcação muito forte em cima dele, então não indicaria, assim como o Dátalo também, jogo fora, jogo complicado contra o Bahia. O Felipe Bastos é um jogador que caiu muito nos últimos jogos, não tá tendo mais roubada de bola, assim como o Gabriel também. São dois jogadores que roubavam bastante bola e caiu bastante. Um aí que eu indico aí pra roubar a bola, pra quem tá afim de colocar um volante aí, seria o Denilson de São Paulo. Já Chapecoense vai atacar bastante e ele fora de casa pode até ter uma pontuação legal. Mas os meias pra rodada, na unidade, seriam o Everton Ribeiro, o Alex, o Lucas Lima se jogar e o Alisson do Cruzeiro. O Ricardo Goulart não tá confirmado, mas como o Ricardo Goulart tá alguns jogos parados já, é bom a gente esperar que provavelmente ele saia. Se ele for pro jogo, ele vai começar no banco. E se ele começar jogando, provavelmente ele sai no intervalo. Assim como aconteceu com o Elton Silva do Internacional, acabou saindo. Então o Ricardo Goulart é pra a gente dar uma esperadinha aí nele aí, pra ele recuperar a forma dele. Beleza, galera? Agora vamos passar pros atacantes. Bom, atacante não tem nem o que falar, né? O principal atacante da rodada é o Marcelo Moreno. Todo mundo vai com o Marcelo Moreno. A zaga do Palmeiras é muito inconstante, é muito lenta, toma alguns gols de cabeça, então o Marcelo Moreno é grande opção. O outro atacante unanimidade de rodada, o Barcos, retornando. O Grêmio joga em casa, o Grêmio jogando em casa joga em função dele, então seriam os dois principais atacantes da rodada, o Marcelo Moreno e o Barcos. Depois a gente tem algumas outras boas opções. O Diego Tardelli, apesar de ter pontuado mal no último jogo, estava cansado, também estava exausto, mas é um bom nome pro ataque, assim como o Eduardo Silva do Flamengo, também pode ser uma boa, porque até gol de mão os caras dá, ele faz gol de mão e o juiz valida o gol dele. A gente tem o Marquinhos do Cruzeiro, mas o Marquinhos a gente tem que já ficar em segundo plano, porque não sabe se vai jogar ele, se vai jogar o Ricardo Goulart, então tem que tomar cuidado. O Eric é uma ótima opção, devido ao jogo, mesmo jogando fora de casa, mas o Eric é uma boa opção. A gente tem os jogadores do Santos, Gabriel, Giovani, Robinho, os três são boa opção. Apesar de ser um jogo difícil contra o Fluminense, mas tem tudo para ser um jogo aberto, e o problema é você saber quem vai imitar no time do Santos. Um jogo é o Gabriel, outro jogo é o Giovani, outro jogo é o Robinho, e como o Robinho vem de -5, então compensa pela valorização aí, quem tiver precisando de uma cartoleta. Mas se eu tivesse que indicar um dos três atacantes do Santos para essa rodada, seria o Giovani. O Giovani tá em grande fase, tá fazendo gol, tá dando passe, voltou a jogar aquele futebol que ele apresentou no Campeonato Paulista, então ele passa a ser uma boa opção também. Um outro atacante para rodada, já que já entrando mais como aposta, o Leandro da Chapecoense, fez alguns gols aí, fez gol contra o Palmeiras, depois fez gol contra o Inter, joga contra o São Paulo. Chapecoense em casa é muito forte, então ele passa a ser uma boa opção aí, até pelo custo-benefício dele. Vamos passar para a próxima página aqui. Chegando aqui na próxima página, a gente tem o Luca do Criciúma, também entra como uma opção um pouquinho mais barata, vem de uma pontuação alta aí, mas jogando em casa o Criciúma é muito forte, e esse Luca aí vem se destacando, porque ele vem dando assistência, vem fazendo gol, é um cara que bate os escanteios, então pode ser uma boa aposta aí, assim como o próprio Nilmar. O Nilmar voltou, fez gol no último jogo aí como seu titular, vai jogar fora de casa contra o Flamengo, mas a zaga do Flamengo não é tão confiável assim, pode ser uma boa opção. O próprio Walter do Fluminense aí, por ser um jogo que eu acredito que seja um jogo de muitos gols, o Walter passa a ser uma boa opção também. Mas aí já seria num segundo plano, seria já aqueles jogadores assim que seria mais como uma aposta. Pra mim a unanimidade da rodada é o Marcelo Moreno, é o Barcos, e aí um do Santos, ou o Robinho, ou o Giovani, ou o Gabigol, aí vai do seu gosto. Então basicamente o ataque da rodada seria esse: unanimidade, Marcelo Moreno e Barcos, e aí você completa com o terceiro aí do seu gosto. Ou um do Santos, ou de repente aí uma aposta num Tardelli, ou um Luca do Criciúma, ou um Leandro da Chapecoense, ou de repente até para aqueles que querem colocar mais um meia aí, e num 4-4-2, com o Marcelo Moreno e com o Barcos, que são os dois atacantes favoritos da rodada. Pode ser que eles não façam gol e acabe indo mal,
mas são os unanimidades da rodada. São aqueles jogadores que todo mundo vai ter e aquele negócio, aquilo que eu falo. Se você está disputando alguma coisa, não dá pra você deixar de ter os dois e de repente os dois vai bem e você não tem, todo mundo tem. Então o Marcelo Moreno e o Barcos são os dois favoritos da rodada. E aí a terceira opção seria um dos três do Santos. Na minha opinião, o Giovani seria o melhor. Tá em melhor fase, tá pontuando melhor. O Robinho é muito importante pro time do Santos. O Robinho, quando o Robinho joga, a molecada tem muito mais espaço. Todo mundo fica preocupado com o Robinho, é onde o Giovani e o Gabigol aparece. E o Robinho tá apontando mal pro Cartola. O Robinho tá errando muito passe, tá fazendo muita falta, tá tentando ajudar na marcação, tá fazendo muita falta, tá tomando cartão, tá prejudicando demais a pontuação dele. Diferente do Giovani, que além da assistência de gol, o Giovani tem algumas roubadas de bola. Então seria, na minha opinião, os três favoritos da rodada: Marcelo Moreno, Diego Barcos e o Giovani. E aí aquelas outras opções aí que eu já falei pra vocês aí, entrando no segundo plano. Passando pros técnicos agora. Técnico é aquele negócio, aquilo que eu falei, aposta no técnico que você acha que você vai ter uma pontuação legal. Apostar no técnico favorito. O grande favorito da rodada é o Cruzeiro. Marcelo Oliveira sempre pontua bem, dificilmente ele pontua mal, mesmo quando o time perde, porque é a média dos jogadores do time. A gente tem outras boas opções, o Mano Menezes aqui também pelo confronto seria uma opção. O Felipão também, uma outra opção boa também, porque joga contra o Figueirense e o Grêmio é muito favorito. Mas o principal técnico da rodada seria o Marcelo Oliveira. A gente tem as opções mais baratas aí, para quem tiver meio sem dinheiro aí, mas que pode fazer uma aposta legal, seria o Gilmar, do Criciúma, joga em casa. E só lembrar que naquele jogo contra o Santos aí ele deu 8 pontos, então seria uma boa opção também. Assim como o técnico do Sport, por jogar em casa contra o Goiás. A Chapecoense também contra o São Paulo, porque se a Chapecoense conseguir fazer um grande jogo aí e conseguir uma vitória, ele tem tudo para pontuar bem. E o Marquinhos Santos do Curitiba, porque o Curitiba leva um ligeiro favoritismo em cima do Botafogo. Mas para quem tem dinheiro aí, Marcelo Oliveira, Felipão e o Mano Menezes seriam os três principais técnicos para a rodada que começa hoje, né? Começa hoje, daqui a pouco aí, mais tarde já tem jogo, Atlético Mineiro e Bahia. Só a CBF para marcar o jogo de terça. Depois tem jogo segunda-feira do São Paulo. A CBF é uma vergonha, velho. É uma vergonha mesmo. Tá acabando com o futebol brasileiro. Acho que é isso aí, rapaziada. Acho que deu pra gente dar uma analisada legal aqui. Deu pra dar várias dicas aí. O campeonato tá chegando no final já. Quem tá disputando liga privada aí, valendo alguma coisa, sabe que agora passou da hora de você apostar. Uma aposta, duas no máximo aí, porque quando você aposta demais, onde a sua pontuação sai, você prejudica toda a sua pontuação. Bom, a gente vai ficando por aqui, rapaziada. Lembrando a todo mundo aí, ó, mercado fecha 10 para as 8. Então se liga aí, falta aqui quase 5 horas aí pro mercado tá fechando. Fique esperto aí pra você não perder o horário aí e deixar de montar seu time. Tá acabando o campeonato, então vamos focar aí nessas últimas rodadas aí. Tentar melhorar a pontuação aí nessas últimas rodadas aí. Tá difícil, tá complicado. Quem tá fazendo 50 pontos aí tá mitando, essa é a verdade, porque a cada rodada que passa aí a média da rodada só vai caindo. Quando as unidades decepcionam, é complicado de você ter uma pontuação alta, porque dificilmente você vai apostar nesses jogadores aí de time pequeno, porque não dá pra confiar. É um ou outro só aí que consegue pontuar bem, uma vez na vida, outra na morte, não tem jeito. A gente vai ficando por aqui, lembrando a galera aí, ó, se inscreve no YouTube, o pessoal tá assistindo, tá acompanhando os vídeos aí, eu agradeço aí. Só que é o seguinte, entra no YouTube lá, se inscreve no canal, sabe? Dá um curtir, dá uma força aí, divulga aí nas páginas aí, no Face aí, divulga pra todo mundo aí o canal, dá uma força, rapaziada, pra gente aí, pro Diário de Cartola tá crescendo. O primeiro ano, são os primeiros vídeos, comecei a fazer agora no final aí, porque tava complicado, tava sem tempo aí, tava trabalhando, então agora eu tô em casa, então dá pra focar um pouquinho melhor, fazer uns vídeos melhor também. E para ajudar vocês aí, me ajudar também, desejando boa sorte a todos os cartoleiros aí pra rodada. A rodada começa hoje, Bahia Atlético, e se completa amanhã. E depois a gente vai ter os jogos no sábado aí pra próxima rodada. Domingo tem eleição, todo mundo sabe, e já quero nem ver. Rodada dia de sábado é zicado, vocês tá ligado.
Mas vamos focar nessa rodada aqui. Torcer para as unanimidades ganhar, torcer para o Cruzeiro fazer um grande jogo aí, conseguir uma grande vitória, porque a maioria vai ter 99% aí vai ter grande parte de jogadores do Cruzeiro, então vamos torcer para o Cruzeiro conseguir uma grande vitória. Torcer para o Grêmio ganhar também aí, que são os dois principais times da rodada aí. O Corinthians, infelizmente, é aquele time que não dá pra gente ter tanta confiança assim, então é um jogador ou outro só. E que se a unanimidade de ganhar, a pontuação tem tudo pra ser alta de todo mundo. Beleza, rapaziada? Boa sorte pra todo mundo aí. E sexta-feira a gente tá de volta aí com mais um Diário de Cartola no ar. Analisando a rodada, dando várias dicas pra vocês aí. Firmeza, rapaziada. Valeu, boa sorte e um abraço.